E aí, galera Cruz Maltina? Chegou a hora de mais um vídeo recheado de informações quentes sobre o nosso amado Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquela força com o like, hein? Vamos lá conferir as últimas notícias fresquinhas do nosso amado clube. O Vasco viveu uma montanha-russa de emoções em sua estreia na Sul-Americana e deixou escapar uma vitória que parecia bem encaminhada diante do Melgar, em Arequipa. A equipe de Fábio Carille começou de maneira promissora, impondo seu jogo e aproveitando as oportunidades criadas com Felipe Coutinho e Vegetti, mas os mesmos problemas defensivos que já haviam sido vistos na estreia do Brasileirão voltaram a aparecer. O meio de campo apresentou fragilidades claras na marcação, permitindo ao time peruano se reorganizar e reagir, enquanto o Vasco não soube administrar sua vantagem. A equipe oscilou muito ao longo dos 90 minutos, mostrando um padrão preocupante de queda de rendimento nos momentos decisivos, algo que custou 2 pontos importantes logo na estreia da competição. O gol de Felipe Coutinho foi um grande destaque individual e um sinal de que o meia pode ser a peça-chave para dar criatividade ao time durante a temporada. Em uma jogada característica, cortou para dentro e finalizou com precisão, marcando um golaço e colocando o Vasco em vantagem cedo no jogo. Esse início promissor poderia ter dado tranquilidade ao time, mas a resposta do Melgar foi imediata, aproveitando os espaços deixados pelo lado direito da defesa vascaína, onde Paulinho e Garré novamente tiveram dificuldades na recomposição. As investidas peruanas começaram a se tornar perigosas, e a equipe brasileira só não sofreu o empate de imediato porque Lemos salvou uma bola em cima da linha e o goleiro Léo Jardim fez boas defesas. O pênalti desperdiçado pelo Melgar ainda no primeiro tempo foi outro alívio momentâneo, mas a defesa continuava dando sinais de instabilidade. Se defensivamente o Vasco seguia instável, ofensivamente Coutinho e Vegetti compensavam com qualidade e eficiência. O camisa 11, além de marcar um belo gol, mostrou sua visão de jogo ao cruzar de trivela para Vegetti ampliar o placar, dando ao Vasco uma vantagem confortável em um momento onde a equipe já começava a ceder espaços demais. No entanto, a falta de atenção nas jogadas aéreas voltou a prejudicar o time. Apenas 4 minutos após o segundo gol vascaíno, um escanteio curto pegou a defesa desprevenida e, mesmo em uma situação onde havia mais jogadores do Vasco na área, Gregório Rodrigues conseguiu diminuir para os peruanos. A repetição desses erros de posicionamento e marcação nos cruzamentos já se tornou um problema recorrente e precisa ser corrigida urgentemente, pois vem custando resultados importantes. As mudanças para o segundo tempo pareciam indicar que Carille corrigiria os problemas do primeiro tempo, e, de fato, a entrada de Jair trouxe um pouco mais de solidez ao meio de campo. O Vasco conseguiu controlar melhor as investidas do Melgar e teve um início de etapa final positivo, tanto que rapidamente marcou o terceiro gol. Nuno Moreira, um dos destaques do time, fez uma jogada inteligente ao recuperar a bola no ataque, tabelar com Coutinho e deixar Vegetti na cara do gol para ampliar o placar. Nesse momento, o Vasco parecia ter o jogo sob controle, mas a partir dos 25 minutos, as mudanças feitas pelo treinador comprometeram totalmente o rendimento da equipe. A saída de Coutinho e Nuno Moreira, os dois jogadores que melhor seguravam a bola e davam dinâmica ao ataque, foi um erro fatal. Com as alterações, o Vasco perdeu sua principal válvula de escape ofensiva e viu o Melgar crescer no jogo, aumentando a pressão na defesa brasileira. A entrada de Tietê e a reorganização do meio de campo não surtiram o efeito esperado, e a equipe se viu acuada. O Melgar passou a explorar ainda mais as bolas aéreas, ciente da fragilidade vascaína nesse tipo de jogada. Aos 35 minutos, sem uma marcação efetiva, Cabreira cruzou nas costas de Lemos, e Castro aproveitou para marcar o segundo gol do time peruano. O golpe final veio já nos minutos finais, quando Lucas Oliveira foi colocado em campo para reforçar a defesa, mas a mudança apenas empurrou o Vasco ainda mais para trás. O Melgar, insistindo na jogada aérea, encontrou o empate explorando um ponto fraco que já havia sido testado ao longo do jogo, a fragilidade de Lucas Piton na bola aérea. O empate nos acréscimos foi um balde de água fria para um Vasco que, embora tenha feito uma boa partida no setor ofensivo, continua demonstrando grandes dificuldades na parte defensiva. A equipe até mostra evolução com a bola nos pés, conseguindo criar boas jogadas pela esquerda com Nuno Moreira e Coutinho, mas sem a bola, ainda sofre com erros que deveriam ter sido corrigidos antes mesmo do início da temporada. A fragilidade na marcação, especialmente pelo lado direito e na bola aérea, já ficou evidente em outros jogos e segue sendo o principal problema do time de Carille. As mudanças equivocadas também mostraram que o treinador precisa gerenciar melhor as substituições para não perder o controle da partida, algo que foi determinante para o resultado negativo na estreia da Sul-Americana. O Vasco precisa corrigir essas falhas rapidamente, pois a competição não permite muitos tropeços na fase de grupos. Se quiser ser um candidato real ao título, a equipe terá que encontrar um equilíbrio maior entre ataque e defesa, além de melhorar sua postura nos momentos finais das partidas. A dependência de Coutinho e Vegetti para resolver os jogos também pode ser um problema a longo prazo,
pois sem os dois em campo, o time demonstrou pouca capacidade de criação e resistência à pressão adversária. Fábio Carille terá muito trabalho pela frente, e o jogo contra o Melgar serviu como um alerta claro de que ajustes são necessários imediatamente para evitar novas frustrações. Antes de mais nada, curte e ative as notificações do canal do Cruz Maltino, assim você não perde nenhum conteúdo novo. Vamos seguir em frente. Diante desse cenário, fica a grande questão para a torcida vascaína: qual é a real avaliação sobre o desempenho do time contra o Melgar? O Vasco mostrou lampejos de qualidade, principalmente na criatividade ofensiva de Felipe Coutinho e na presença de área de Vegetti, mas voltou a cometer os mesmos erros que já haviam aparecido contra o Santos. A equipe conseguiu construir uma vantagem considerável jogando fora de casa e parecia estar no caminho de uma vitória importante, mas sofreu um apagão defensivo nos minutos finais e viu 2 pontos escaparem de maneira frustrante. Essa oscilação é algo compreensível para um time que ainda busca ajustes sob o comando de Fábio Carille, ou a essa altura do trabalho já era esperado um Vasco mais seguro e organizado? A torcida vê esse tropeço como um alerta ou acredita que a equipe pode evoluir e se tornar mais competitiva ao longo da temporada? E quanto às substituições feitas por Carille, qual a percepção dos vascaínos? Retirar Coutinho e Nuno Moreira, justamente os jogadores que mais contribuíam para o controle da posse de bola e organização ofensiva, foi realmente a melhor escolha? O Vasco, até os 25 minutos do segundo tempo, administrava bem a vantagem e conseguia conter o ímpeto do Melgar, mas depois das mudanças perdeu completamente o domínio da partida. A entrada de Tietê e Adson não surtiu o efeito esperado, e a equipe passou a sofrer um bombardeio de bolas aéreas, culminando no empate peruano. A torcida enxerga essas alterações como erros cruciais de Carille, que acabou desmontando a estrutura do time, ou acredita que o problema foi mais a falta de concentração e imposição dos jogadores nos minutos finais? Outro ponto que precisa ser discutido é a fragilidade defensiva do Vasco, especialmente no lado direito. Paulinho e Garré novamente não conseguiram dar segurança ao setor, deixando espaços que o Melgar explorou durante toda a partida. Além disso, a equipe voltou a demonstrar dificuldades em bolas levantadas na área, um problema recorrente desde a vitória sobre o Santos. Se o Vasco quer ter ambições maiores na temporada, esses ajustes precisam ser feitos com urgência. A questão é, para os torcedores, o problema pode ser resolvido com trabalho tático e melhor posicionamento dos jogadores, ou reforços para a defesa são indispensáveis? Fábio Carille, que tem como característica organizar equipes defensivamente, está entregando menos do que se esperava nesse aspecto? Por fim, a Sul-Americana ainda está no início, e o Vasco tem tempo para corrigir esses erros e buscar a classificação, mas tropeços como esse podem fazer falta no futuro. A equipe demonstrou qualidade no setor ofensivo e pode ser competitiva na competição, mas sem equilíbrio entre ataque e defesa, pode acabar sofrendo em partidas decisivas. A torcida acredita que o time tem condições de evoluir e brigar pelo título, ou esse empate contra o Melgar já foi um indicativo de que a campanha pode ser mais complicada do que se imaginava? Agora é o momento de ajustar os erros e encontrar soluções para que a equipe não volte a sofrer apagões como esse. Qual é a sua opinião sobre esse início do Vasco na temporada? Deixe seu comentário. Fornecemos atualizações diárias do Vasco. Inscreva-se agora e curta para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, sua participação é crucial para o Vasco. Nos vemos no próximo vídeo.